E hoje é dia da nossa análise semanal do Bitcoin e o Ethereum. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Centralizado e bora pro vídeo! Bom galera, estamos aqui em mais uma semana do Bitcoin, então a gente tem a semana aqui que rolou. Então segunda-feira a gente continuou tendo uma alta, a gente continuou na alta aqui, na terça deu uma seguradinha, mas a gente voltou a fazer uma alta, atingindo aqui novos patamares de preço, né? Então a gente subiu aqui aos 52 mil agora, que é o que a gente está segurando, e vem aí meio que lateralizando esses últimos dias. E a gente tem aqui o final de semana, onde teve uma queda no sábado, mas aqui um retorno animado aqui no domingo. Estou gravando domingo à noite, então acabou de abrir o mercado futuro americano, então a gente começa a ter um certo movimento, a gente vai ver, e a gente está nesse patamar, nesse momento. Fica muito imprevisível, a gente está olhando aqui o diário, né? A gente tem essa retração de Fibonacci que eu tracei aqui para a gente estar dando uma olhada, mas nada justifica segurar o preço. A gente vai voltar aqui um pouquinho. A gente tem a all-time high aqui. Deixa eu mostrar cancela aqui, não vou conseguir mostrar aqui agora, depois eu mostro na outra ali, mas a gente vai dar uma olhadinha na próxima aqui. Depois a gente vai lá dar uma olhadinha na semanal. Mas estamos aqui nessa subida e agora nesse patamar. A gente atingiu uma região muito importante do gráfico. Então galera, a gente tem novos patamares aqui sendo atingidos, 52 mil. Essa lateralização acontecendo, eu fiz um cortezinho aqui, tive alguns probleminhas. Agora a gente está mais ou menos nessa zona aqui, que é uma zona de trânsito. A gente tem aqui, a gente pode colocar uma order blocker aqui que a gente tem desse momento. Deixa eu colocar aqui na order blocker do diário. Ok, a gente tem esse ponto que pode ser. Então galera, fiz mais um cortezinho aí que tive mais um probleminha para gravar, mas a gente está nesse ponto. A gente tem aqui um enrosco. A gente pode colocar aqui, ó. Vamos colocar uma zona de liquidez aqui, onde o preço deu uma enroscadinha. A gente tem uma vela de baleia aqui, ó, nessa queda, então nessas forças que a gente tem. Então aqui beirando os 60 mil, aqui a gente pode ter algum enrosco. Então vamos voltar ali na frente do gráfico. Então a gente está superando aquela zona, aquela order blocker lá, então é uma região interessante. Se o Bitcoin passar daqui, abrir fechando o diário aqui para cima, a gente pode ter algo interessante acontecendo. Vamos na hora aqui para mostrar algo para vocês aqui. Se a gente pegar a questão do Smart Money aqui, a gente está uma região bem complicada aqui. Ele está meio que dando uma lateralizada, ele acabou fazendo um choque aqui, então ele está com uma tendência de baixa aqui na hora. Vamos ver se ele já abriu aqui uma nova. Ele não abriu uma zona de liquidez. Ainda vou até colocar uma zoninha aqui de liquidez aqui, que pode ser algo para a gente fechar. Deixa eu colocar aqui só para não perdermos. E esse raio aqui vai na análise. Beleza. Opa, não entrou. Vai entrar aqui na análise, que é a nossa análise que está lá em cima. Então nesse momento ele tá no meio de uma zona de lateralização, que é o final de semana, né? Um final de semana que lateraliza aqui se a gente pegar todas as horas, mas ele tá nesse ponto aqui. Vamos voltar para cá, deixa eu tirar esses desenhos, a gente fica com o desenho do diário. Então um rompimento importante, a gente vai ver essa semana se tem uma rejeição ou não. Se a gente olhar aqui em cima do meu gráfico tem o MFI, então o MFI ele tá dando sinal de sobrecomprado, mas desde a semana passada, então ele vem aqui em cima. Se você pegar esse, ele está sobrecomprado também. Um topo maior, ele não mostra divergência no RSI. Chaikin, ele está numa região de sobrecomprado, e aqui o Heiken, ele está começando a querer virar a tendência. Então a gente pode sim ver essa semana uma lateralização, mas é o que a gente te fala muito. A gente vai falar um pouquinho dessa semana que vai entrar. Com os ETFs fica mais difícil, sabe? Hoje o preço está sendo comandado pelos ETFs, então o fluxo do ETF joga para cima esse valor, não tem como. Vamos dar uma olhadinha aqui na dominância. Na dominância não, eu estou com
Aqui eu tava fazendo um comparativo, né, entre SP500, ouro e Bitcoin. Então assim, a gente vê um movimento similar aqui, o ouro indo ao contrário aqui, né, ainda perdendo mais força, então a gente não vê o dinheiro aqui ficando, né, no SP500 e o Bitcoin vindo com uma força muito grande. Mas o que eu quero mostrar aqui, deixa eu até reduzir o comparativo, vou deixar em uma tela só o Bitcoin, para a gente olhar aqui a questão do Bitcoin e seu custo de produção. Cara, isso tá sensacional, o quanto o custo caiu. Deixa eu até dar uma olhadinha nessas configurações de valores aqui. Essas configurações de valores a gente teve uma redução aqui no gráfico. Então aqui até fiz algumas alterações de topo aqui, né, que já estava fazendo algumas marcações do passado. A gente está com os mineradores então em lucro, porque o custo está bem baixo. Tive acho que alguma correção nesse indicador pela Capriori Investments aqui, que ele tá mais baixo. Então assim, os mineradores estão bem no lucro mesmo nesse momento. E isso pode trazer uma pressão de venda. A gente já vai dar uma olhadinha nisso. Então, o que eu vejo muito, e vai ser uma venda agora por causa do halving e tudo mais, é essa questão dos mineradores e do ETF. Isso é interessante. O gráfico aqui ele traz, né, eletricidade, o total de custos, né, fica nessa linha roxa aqui. Então, 37 mil tá bem... Eles deram uma boa ajustada aqui, porque ele estava pegando aqui em cima. Que eu lembro bem, e o preço de venda dele, né, que está em 56 mil, eles vendem um pouco a mais do preço do mercado, então assim, estão trabalhando com bastante lucro aqui. Esse halving pode trazer mais surpresas aqui. Acho que primeiro vamos dar uma olhadinha no calendário econômico da semana. Abril futuros, minto, né? É feriado nos Estados Unidos hoje, só meu alarme que disparou aqui, então futuros não abriu, então a gente vai ter um dia de segunda-feira bem morto no mercado americano aí. Então vai estar bem apagadinho. Então não teremos impacto na segunda-feira, que é quando eu estou subindo esse vídeo aqui, né, nesse dia para o Bitcoin, pelo menos vindo do mercado americano. Vamos dar uma olhadinha. Terça também nada muito interessante. Quarta-feira, minuta do FONC está... Os membros, aqui tem alguma minuta do FONC, essa minuta pode ser interessante, que é 20 aqui, 4 horas da tarde no Brasil, então vai ter essa minuta saindo aqui, pode ser que os últimos resultados de inflação que trouxeram pressão e não derrubaram o Bitcoin, por incrível que pareça, ali, aquele dia que teve uma correção aqui, acho que é importante falar, vamos voltar ao nosso gráfico original aqui, que é o que tem essa tentativa de recuperação quando a gente teve os dados de inflação que vieram bem ruins, mas o Bitcoin atropelou, não deu muita bola para isso. E aqui a gente tem na quinta-feira a União Europeia, então a União Europeia sim vai estar trazendo alguma coisa interessante aqui. E óleo inicial aqui, dados econômicos na quinta-feira, como é de praxe nos Estados Unidos, para a gente ver como está a saúde da economia. E na sexta-feira é uma semana que não tem, vou até rever aqui para ver se eu não estou falando besteira, mas não tem nada muito especial aqui. Então SP500 também deve rodar bem tranquilamente, aí a gente pode dar uma olhada. Semana que vem eu vou voltar com o mercado tradicional, tá? Vai começar a voltar com aquelas análises que a gente estava fazendo. Eu acho que dá pra gente voltar até aquelas análises, mas nesse momento aqui a gente está bem mais tranquilo com relação a calendário econômico para impactos no Bitcoin, o que nos traz aos ETFs. Bom, estamos aqui na CryptoQuant, estou abrindo ela aqui, então vamos ver o inflow outflow dos mineradores neste gráfico aqui que a gente tem uma abrida aqui para dar uma olhada como é que foi. Preço subindo e o inflow outflow aqui foi positivo, entrou, né, nesse final de semana, mas tem a saída, então a gente continua vendo a venda. Vamos olhar aqui o hold, né, como está o hold aqui também é um outro interessante que a gente está olhando.
Vem com uma constância aqui de sendo deixada, né, de quase 1 aqui, então 0,80 aqui, 0,81, que está sendo deixado. Os mineradores continuam vendendo com força aqui. A boa notícia, quando a gente fala principalmente dos ETFs, a gente vai pegar aqui o volume de trade, então assim, BlackRock com um volume maior, Grayscale e Fidelity aqui com os volumes de share maiores. Aqui eu acho que é o interessante, acho que se a gente pegar do último dia, então assim, teve uma venda bem pesada aqui da Grayscale na sexta-feira, no último dia aqui, mas praticamente absorvida pela Fidelity, e a gente tem a compra aqui depois, praticamente absorvida pela BlackRock, na verdade, desculpa. A BlackRock comprou quase tudo e a Fidelity comprou mais um pouquinho. Então assim, compraram mais bitcoins do que saíram. E isso vem cada dia sendo positivo. É o que está afetando hoje o preço dessa maneira aqui, com certeza. É esse saldo aqui, essa página do gráfico aqui de ETF, é o que está trazendo aqui para dentro, com certeza o valor está subindo. Enquanto a gente tiver esse saldo, mais bitcoins sendo comprados do que saindo, então se a gente pegar aqui, que a gente tem 0,80 lá sendo vendido, 0,800 diário, mas aqui a gente está falando em 4.100, então assim, praticamente a demanda de Bitcoin está sendo absorvida e entrando aí mais 1.000 Bitcoins sendo consumidos além do que está sendo vendido pelos mineradores e pelos próprios holders de ETF. Então os donos da share ali, o que estão fazendo a gente está com saldo ainda positivo comprando fora. Quem está comprando aí, o mercado do varejo e as outras baleias tradicionais estão comprando. Então é isso que está segurando o preço para cima, com certeza. O que esperar dessa semana? Vamos dar uma olhadinha aqui no sentimento dele diário do Bitcoin para a gente dar uma olhadinha. Acho que primeiro de tudo a gente olhar a matriz de funding rate, acho que isso é importantíssimo. O Bitcoin ainda tem uma matriz que anda quente, inclusive a Binance aqui subindo, e isso é algo que é raro de você ver a matriz da Binance ficando vermelha aqui no Bitcoin. Normalmente é uma das últimas a subir, então isso indica que a gente pode ter uma grande pressão sim para uma correção do preço. É algo para ficar atento, porque é raro ver a Binance no vermelho, com esse vermelho a esse ponto. Vamos olhar aqui o sentimento, vamos lá. Então primeiro vamos olhar aqui a nossa Coin Analyze, depois a gente olha a CoinGlass por causa da CME. Mas vamos lá. Bitcoin subindo com aumento do Open Interest em margem, apesar que agora teve uma queda aqui, um fechamento que pode significar subida. Quando a gente fala de margeado por outras moedas, que é, por exemplo, a compra de Bitcoin com Ethereum, ele está sendo usado para outras moedas, não é um par com stablecoin, então é um par de Bitcoin com outras. Então, normalmente pode significar sim aqui uma pressão de venda, não necessariamente sempre, depois a gente pode olhar aqui a negociação aqui embaixo, mas sim, costuma ser uma sensação de venda aqui, quando a gente tem esse par subindo, caindo, pode ser algo interessante até para ter essa subida. Mas aqui que a gente tem diretamente, Bitcoin com stablecoin, que é aqui algo que pode significar subida, não necessariamente só subida, porque o cara pode estar colocando aqui também para short, então não tem muito o que pegar, mas eu acho que o que vale mais é a questão da subida. Então teve uma subida aqui de Open Interest, principalmente margeado por outras moedas aqui, que levou esse preço a subir, e agora a gente está tendo uma queda do Open Interest dos dois e o preço ainda estável. Baseado na questão do funding rate, pode ser algo que possa afetar. Long short rate começando a subir, a gente tem aqui o varejão começando a acreditar no long, isso pode ser bom para gerar liquidez para cima. Funding rate atual está em pontos 1,76 ali, a mistura de todos. Se a gente pegar
da Binance está mais alto, então vem subindo o fund rate. Aqui embaixo também tem não dá para enxergar muito bem porque tem as linhas aqui que está sendo colocada, mas no Predictor que também está subindo, então ambos estão subindo. Eu coloquei essa linha amarela aqui de 0,3, que é uma linha que quando chega aqui em cima também é algo que normalmente a gente vê alguma correção. E ele vem subindo, e principalmente no Predictor ele já está subindo. Spot CVD. O Bitcoin vem sendo negociado a preços maiores, mas ainda com um net maior, mas abaixo aqui no negativo, né? Então 1,6 bilhões o volume, mas ainda com um net maior. Tanto para margem de contrato e para stablecoin já vem caindo, mas em margem de contrato também ainda vem negociando preços maiores, até pelos fechamentos aqui. E a gente tem as liquidações. A gente começa a falar aqui com fund rate começando a cair, ainda que timidamente, mas começando a fazer uma curva para baixo. O open interest, desculpa, o fund rate subindo e o long short rate subindo, mesmo com o CVD aqui meio na linha reta, né? Por mais que aqui a gente teve uma subida, a gente vê a subida do CVD Spot com essa subida de preço e agora uma lateralização com a lateralização do CVD Spot. Então, assim, pode sim significar algo para essa semana. Acho que é difícil cravar alguma coisa, mas começa a acender uma luzinha. Vamos olhar aqui o da CoinGlass, que o da CoinGlass tá menos poluído ali, né? Vamos pegar ele aqui, mas muito parecido, né? Então a gente começa a ter o CVD aqui, o margeado agora começando a cair, mas o CVD, vamos dar uma atualizada, porque não abriu ali o Open Interest total, às vezes dá uns errinhos na CoinGlass. A CoinGlass anda muito pesada ultimamente, ela anda caindo, agora aqui ela pegou bem, mas a gente tem muito parecido, né? Começando uma curva de queda aqui, começando aqui uma lateralização de margem e aqui uma lateralização do preço, ainda com a galera, os nets longs, então a gente tendo cada dia mais longs abertos do que short, e aqui a gente tendo cada vez aqui os shorts vêm caindo, então a gente tem mais posições longadas, menos posições de short, e isso pode sim gerar, se a gente tem mais gente longando do que shortando, a gente pode ter uma piscina de liquidez aqui embaixo do preço, né? Então, se a gente está alongando aqui para cá, todo mundo está pegando e a gente tem aqui todos os stops dessa galera, então a gente está começando a gerar piscinas de liquidez aqui. Isso pode trazer algo interessante. A gente teve aqui liquidações, gozado, né? Hoje, liquidações tanto em margem quanto em stablecoins de shorts e ainda assim, de longs na verdade, e ainda assim o preço subindo. Interessante que os shorts não foram tão fortes assim. Interessantíssimo mesmo. Beleza, a gente tem isso daí, né? De novo, né, a gente pega o fund rate aqui, o fund rate subindo, 0,2 aqui o da CoinGlass, fazendo um agregado aqui. Cara, é interessante ficar atento com o Bitcoin com relação a isso. Vamos dar uma olhadinha em mais um overview geral de mercado no domingo. Esse daqui ele pode não significar muito, porque a gente vai ter abertura do mercado, pode mexer, mas a gente vê o mercado em overbought aqui, em sobrevendido quase todo mundo e forte, então ele vem puxando para cima. Que eu falei um pouquinho lá dos longs, né? Você vê a piscina de liquidez aqui, ó, para liquidar a galera aqui para baixo, maior que a piscina de long, apesar de que dessa curva aqui já vi pior, então a gente vê subindo, então assim, é complicado falar, mas assim, cara, tem uma grande possibilidade do preço continuar subindo, porque essa piscina não é tão baixa. Normalmente, se ela tivesse mais rasinha aqui, colocando, poderia colocar, mas eu vejo ela bem grande aqui, por mais que a gente tenha um muro aqui, ó, a ser vencido dessas paredes, cara, pode ser que o preço suba ainda, viu? Pode ser que o preço suba ainda sim. Vamos olhar aqui, o Open Interest maior tá na CME,
Então, assim, a Chicago Mercantile Exchange está dominando aqui do Open Interest, por isso que é bom olhar o Open Interest da CoinGlass. Isso é um exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui. Volume. Aqui acho que é um interessante, deixa eu tirar o preço que eu tirei. Vamos fechar mais para cá. Que a gente consegue olhar as últimas 8 horas aí. O Open Interest, como ele vem subindo. Cara, eu achei esse gráfico aqui fantástico para a gente olhar. Ele sai bem melhor que o lá. Então a gente vê uma subida, principalmente agora, do Open Interest. É complicado, gente. É complicado. Ó. Long short subindo, que a gente falou. Acho que aqui traz visões melhores aqui, complementares do que a gente vê no gráfico. O grid está bem alto. Quando a gente chega em 75 também, a gente normalmente vê uma pancada aqui, ó. Mas olha esse ano como tá. 166 dias em... Esse ano não, né? Nos últimos 300 dias, acho que em neutro para 126. Só 8 dias em Fear. Quem diria? Quem já viu essa matriz ao contrário. Mas assim, gente, é bem isso que a gente vê. Então a gente vê um Open Interest subindo, um Fund Rate subindo aqui, segurando bem. E um Open Interest aqui dando as suas quedas. Então um pouquinho de dinheiro saindo. Não sei, mas quem vai mandar ainda acho que é os ETFs, mas a gente pode ter sim alguns solavancos aqui, alguma pressão vindo. Eu acho que é interessante, vamos abrir aqui uma outra parte aqui que a gente não olhou, que eu acho que vai ser interessantíssimo a gente olhar, que é as opções, que eu acho que a gente já está chegando perto dos vencimentos das opções. Estamos sim, então vamos olhar aqui opções, vamos olhar a Deribit, que é o volume de opções. Então assim, dia 24 do 2, né? Estamos aqui, que a data é ao contrário aqui. Não, 23 do 2, a data é totalmente ao contrário, 23 do 2 de 2024. Então dia 23 do 2. Vamos olhar aqui dia 23 do 2 como anda. O Max Pain está em 47 mil. Então assim, para causar maior dor seria, mas ficar abaixo de 50 mil já ajudaria muito a Deribit aí a estar conseguindo os lucros. Então a gente tem essa pressão para o dia 24, ou seja, se a gente falar daqui a 5 dias para essa sexta-feira, então a gente tem, além de tudo que a gente está vendo no mercado bem aquecido, uma grande vontade da Deribit em trazer esse preço para baixo de 50 mil para liquidar essa galera aqui, conseguir 4.999 para ela já seria o ideal para liquidar essa galera aqui. Então tem mais essa pressão. Vamos voltar pro gráfico lá, mas é complicado, gente, é complicado mesmo. A gente fala, 50 mil é logo aqui, né? Então assim, uma virada aqui para tá vindo, uma correção para cá, eu não descartaria mesmo, por tudo isso que a gente está vendo. A gente vê uma correção até saudável, porque não é um desabamento, né? A gente não está falando de voltar aqui a 42 aqui no 382 de FIBO, que também pode ser uma correção acontecer, né? A gente vir corrigir FIBO aqui para voltar, tem tudo isso, mas me cheira uma semana a tomar cuidados com os longs. Pode ser que eu me engane, como essa semana aqui eu já esperava algo mais forte, mas não veio, mas pode ser que essa semana sim a gente tenha, por todos esses fatores. Passou de 53 mil, a gente não tem muito trânsito até os 60. Aí, galera, pode ser algo muito forte. Então, eu recomendaria esperar aí algo em torno de 53 mil para ver se passa, ou se não, uma correção. E corrigindo aqui para baixo, eu vejo sim o preço cada vez mais alto, mas correções durante as semanas vão acontecer com certeza. Ethereum, galera, Ethereum está mais animadinho que o Bitcoin. Ele vem aí numa tendência que muito parecida com o Bitcoin, se a gente olhar aqui a subida, mas hoje ele vem ganhando mais força, subiu 2,97 contra
0,75 do Bitcoin. Então ele vem aqui ganhando força e subindo. Acho que o Ethereum tem um espaço maior para subir. Se a gente olhar aqui os níveis do Ethereum, nível de maio do Ethereum, ele está bem dentro do nível de maio dele. Deixa eu pegar aqui, que é o crash lá da FTX, né? Então vamos colocar aqui. O Ethereum está passando por esse nível, cara. Ele pode dar uma enroscada, mas acho que o Ethereum mesma coisa. Se ele passar aqui dos 2.900, dos 3.000, o Ethereum passando dos 3.000, a gente vai ver o Ethereum voando. Mas também pode sofrer uma correção. Acho que é mais fácil a gente olhar, porque a visão do gráfico é muito parecida. Então é chovendo molhado o que a gente falar. Mas vamos ver só o sentimento do Ethereum. Ethereum com funding rate um pouquinho menos quente que do Bitcoin, o que pode estar impulsionando essa subida, mas é complicado, né? Tá vendo, e vamos olhar um pouquinho o sentimento. Ethereum, galera, então aqui os sentimentos, a subida vem com uma subida de Open Interest e assim, o margeado principalmente continua bem forte aqui. Então ele tá vindo bem forte essa subida dos dois, enquanto com o stablecoin está lateralizado. Então essa subida vem sendo puxada aqui pelo lastreado, provavelmente lastreado em Bitcoin. Então a gente vê esse Open Interest subindo. A gente vê a galera tentando shortar, então você vê uma queda desde aqui, ó, começou a subir, a galera tentando shortar, pegar o Ethereum, que pode dar dano, gerando a liquidez necessária aqui em cima. E quando a gente olha o Open Interest, já teve mais quente, ele está menorzinho, apesar do Predict estar subindo de novo, mas está indo. Mas a gente vê o CVD Spot do Ethereum bem forte, e aí mesmo os outros dois muito bem. Uma notícia interessante que saiu do Ethereum essa semana é que tem fila para virar validador, então fazer staking. Então tem muita gente querendo fazer staking, então está mostrando muito interesse em não vender os Ethereums. E isso pode sim estar puxando o preço para cima aqui, essa questão da galera fazendo staking de Ethereum. Então essa fila para se tornar validador significa que a galera não quer vender. Então a gente está vendo sim um sinal de acumulação no spot, que é o que vem fazendo. Então a galera comprando e quer fazer essa validação, até porque a galera está no hype, o Ethereum começa a entrar num hype mais silencioso dos ETFs que vem para aprovação aí. Então os pedidos estão entrando, a gente vai começar a ver essa novela do ETF no Ethereum, o que pode significar que se você for fazer uma compra spot, em um investimento spot aqui para vender na hora que sair os ETFs, pode ser uma grande colocação aqui pro Ethereum. Para trade, o Ethereum aqui, vamos voltar ao gráfico, é o que eu falei, passou de 3.000, vai para cima, então pode abrir long aqui que vai indo. Lembrando, não é uma dica de investimento, façam com consciência, né? Não estou falando para ninguém fazer, estou falando o que eu farei, né? Se passar de 3.000. Agora, uma correção também, ela é bem-vinda aqui no Ethereum. Se a gente olhar, ele não está tão sobrevendido no MFI como está o Bitcoin, mas se a gente olhar aqui no RSI, começamos a ter uma divergência de topo. Pode ser algo assim. Quando a gente olha o Chaikin, já está em zona de sobrecomprada aqui, onde a gente normalmente vê a correção de preço, e a gente vê aqui no Heiken uma quase virada de tendência aqui. Quase foi um doji perfeito aqui para começar a virar. Então assim, a gente vê uma exaustão nas moedas. Mas que quando a galera quiser comprar, se comprar no spot, cara, não tem o que fazer. Mas o preço aqui do Ethereum continua subindo. Abriu o mercado, vai fechar aqui, na verdade, né? Não fechou domingo ele vai fechar aqui com uma alta de 3%, pelo visto aqui que ele está caminhando. Então assim, Ethereum me cheira bem uma entrada spot aqui para investir para o futuro, principalmente pegando. Já deu um salto aqui, vai quase aos 3%. Ethereum está indo muito bem, já deu 3% de alta hoje. Então o Ethereumzinho
tá performando muito bem, galera. Bom, gente, de volta para mim, fazendo um resumão. Então, assim, a gente vê as subidas muito causadas para o Bitcoin, a questão dos ETFs. Então, esse mercado tradicional está absorvendo bastante Bitcoin, começa a se gerar um FOMO. Então, tem uma compra no spot muito grande, então a gente está vendo esse preço sendo carregado. Sinais de exaustão do preço ali para a gente ver uma correção, para dar uma chacoalhada, principalmente no mercado de derivativos, é uma possibilidade muito forte, mas se tiver gente comprando no spot e continuar essa compra da questão dos ETFs pelos institucionais, cara, o derivativo ele vai puxar, corretora gostando ou não, o preço vai subir, a galera vai alongar e vai continuar indo. Então o spot manda muito. Mineradores vendendo, sendo ainda puxados pela essa compra dos ETFs. Então a gente está nessa questão, olho do ETF, mas com uma possível correção. O Ethereum, ele vem mais com gás, que a gente viu. Galera querendo ser validador de nó, então querendo entrar nesse hype do ETF. Então a gente está vendo muita gente comprar spot de Ethereum e querendo fazer staking desse Ethereum para surfar essa onda do preço. Então o Ethereum está sendo muito, muito, muito valorizado. Pode ter uma correção? Pode, com certeza, porque uma correção do mercado, como eu falei, naturalmente pode acontecer, mas o Ethereum tá com cara aí de romper os $3.000 e seguir. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, ajuda demais o canal, agradeço de coração. Não tá inscrito, se inscreve aí. Por hoje era só, um grande abraço, fiquem com Deus.